Boa noite, tudo bom? A CPA e a CAT têm o prazer de estar hoje falando com o Papo Trabalhista. Presentes aqui o professor Fabiano Luz e Leandro Antunes, e é o mediador aqui com a gente, é membro da CAT, membro da CPA também, Isabel Belinha. Boa noite a todos. O tema de hoje é avaliando os 4 anos da Lei Trabalhista. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Uma honra, na qualidade de procuradora da ACAT, estar participando desse webinário, desse evento, né? E eu tenho aqui o prazer enorme de conversar com o Dr. Fabiano Luzes, com o Dr. Leandro Antunes e com o Dr. Ivan Garcia, 3 brilhantes professores que estão aqui, e eu estou aqui nessa qualidade para colocar mesmo controvérsias e puxar essas informações sobre a Lei 13.467, que, como todos nós sabemos, teve uma divulgação, ela foi aprovada em tempo recorde, né? A chamada reforma trabalhista. A Lei 13.467 entrou em vigor em 11 de novembro de 2017. De lá para cá, tivemos uma série, foram mais de 100 artigos da consolidação das leis do trabalho, da CLT, modificados, né? Inclusive, recentemente, a gente teve o julgamento do artigo 790, parágrafo 4º, no que se refere à gratuidade de justiça, e eu estou aqui exatamente para puxar informações ou para colocar essas informações para o público em geral e exatamente para a gente poder fazer uma avaliação se isso foi um avanço nas leis trabalhistas ou foi um retrocesso. Se com a vigência da Lei 13.467 houve uma precarização dos trabalhadores, e aí também quanto à busca pelos seus direitos na Justiça do Trabalho, porque todos nós sabemos, para quem milita na Justiça do Trabalho, que o acesso à Justiça do Trabalho ficou tanto quanto prejudicado, ou pelo menos as pessoas passaram a ter muitas cautelas, né? Porque alguns falaram, não, vai ser um avanço, outros, eu não estou aqui nem nesse momento para dar a minha opinião, mas a gente sabe que até por conta da pandemia a gente teve muito retrocesso, né? Muita precarização. A Justiça do Trabalho é a justiça dos desempregados, né? Então, quem vai procurar a Justiça do Trabalho, em regra, está desempregado. Todos nós sabemos que, com a Emenda Constitucional 45, ampliou a competência da Justiça do Trabalho, né, para julgar várias relações de trabalho, mas, com a 13.467, eu penso que tivemos um certo retrocesso, no meu ponto de vista, com relação a isso. Eu estava até falando antes, e eu vou passar já imediatamente a palavra para o doutor Fabiano Luzes, que é juiz do trabalho, é professor, é economista, então ele, para dar aula, olha só, vou falar para o público, para dar aula de execução é fantástico, entendeu? Então, eu já vou passar a palavra para ele, mas é importante eu vou pedir ao doutor Fabiano Luzes para que o senhor coloque exatamente o seu ponto de vista. Eu acho que, assim, realmente, até a contagem de prazos em dias úteis fez com que o processo trabalhista ampliasse a duração do processo em si, né, propriamente dito. Então, seria importante que o doutor falasse dos pontos materiais que foram modificados, se de fato eu chamo de deforma, né, mas muitos chamam de reforma, e tudo é o ponto de vista, né? Se de fato houve a criação de empregos que se prometia com essa reforma trabalhista ou não, como estamos hoje. Então, eu tenho a honra de passar a palavra para o senhor. Doutor Fabiano Luzes, a palavra é sua. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Doutora Isabel Belinha é sempre muito carinhosa com as palavras a mim dirigidas. Eu costumo dizer que eu deixo isso muito mais pela sua costumeira simpatia do que por eventual merecimento da minha parte, né? É sempre um prazer enorme estar debatendo, ainda mais esses dois
mestres, professores, amigos pessoais, né? Leandro Antunes e Ivan Garcia. Ivan saiu correndo de um compromisso, literalmente. Ivan saiu, estava dando aula, né, Ivan? Estava dando aula agora há pouco num evento nosso lá do Papo e veio correndo para cá, porque a gente não poderia nunca deixar de prestigiar, principalmente, assim, já não faríamos com certeza absoluta, porque sempre um convite da ACAT para a gente não é um convite, é uma intimação a ser efetivamente observada, mas esse carinho, de fato, a nós direcionado, e a gente pede até, Vênis, aqui a não presença do Marcos Dias, mas o Marcos está hoje numa ausência mais do que justificada, porque ele está hoje comemorando bodas, então fica desde já nossos parabéns ao Marcos Dias, né, e a Cíntia pelo aniversário de casamento deles, né, um casal mais do que maravilhoso e que merece descansar também e comemorar. Se bem que eu conheço o Marcos, para ele parar de trabalhar é uma coisa bem complicada, né? A Cíntia puxa a orelha dele, tem que puxar mesmo, como a Adriana puxa a minha orelha aqui em casa também de vez em quando. Mas, doutora Belinha, eu até vou pegar a deixa da senhora agora com relação ao último aspecto sobre reforma. É interessante, né? A gente, quando vê a evolução das alterações normativas, até bem pouco tempo atrás, reforma era sinônimo de direito. Não tem muito tempo. Reforma da Previdência, normalmente, era para conferir direitos. Reforma, normalmente, ela tinha por trás de si, da nomenclatura, alteração normativa, né, com o nome reforma, a constituição de um novo arranjo normativo, principiológico e etc., que trouxesse para o cidadão, lato sensu, né, um conjunto de direitos nos mais diversos aspectos. Poderia ser uma perspectiva penal, perspectiva empresarial, perspectiva civilista, perspectiva sucessória e também trabalhista, além de previdenciária, que são duas áreas co-irmãs, né, nasceram juntas lá atrás e assim caminharam, em algum momento se separaram e por, né, algumas questões do destino hoje, né, a gente até pouco tempo tinha um MTE e hoje voltou a ser MTP, né, porque voltaram a caminhar juntos. Coisas do Poder Executivo que a gente tem que pensar um pouco nesse caminhar, né? Mas quando a gente pensa na questão da Lei 13.467, a gente não tem como deixar de analisar os três grandes blocos de alterações que ocorreram no dia 11/11 de 2017, que são aspectos afetos a direito material, a direito processual e a direito coletivo. Interessante, porque a gente fala muito do direito individual e do direito processual. Até porque está no nosso dia a dia. Né? No nosso dia a dia, eventualmente, a gente, né, nas audiências que a gente faz, é muito usual que nós tenhamos, de um lado, o trabalhador, de um lado, o empregador, né? Com os seus advogados, obviamente, bem representados, para discutir um determinado direito individual. Mas a gente, às vezes, perde o foco de que as alterações ocorridas no interior do direito coletivo, elas são, talvez, no meu modestíssimo entendimento, elas são, talvez, as mudanças mais sensíveis, que a gente, às vezes, perde o foco. E eu explico por quê. O direito do trabalho, quando ele nasce, quando a gente volta no tempo, lá atrás, não estou longe aqui de achar que vou dar aula, não quero falar aula de história, não quero falar de economia, eu sei que esse assunto é enfadonho, eu não vou ficar enchendo o saco de ninguém com esse aspecto. Mas eu não tenho como deixar de voltar no tempo e pensar que a gênese do direito do trabalho, ele nasce em um momento em que os movimentos individualizados eles eram contidos, eles eram sufocados, e esse direito do trabalho, que é um direito fático, é um direito que nasce da movimentação de um corpo social, ganha eco a partir do momento que nós, e aí eu vou utilizar uma palavra, uma frase que foi, inclusive, pronunciada quando do Oscar do Indústria Americana, né? Que está no Ivan pode falar muito melhor do que eu sobre isso, no Manifesto Comunista, né? Que fala, trabalhador do mundo, univos. Interessante a gente lembrar isso, porque durante a celebração do Oscar, quando, né, a Indústria Americana, que foi financiada pela Fundação do Obama, ganha o Oscar, a diretora utiliza essa frase. E é interessante porque você está dentro da meca do liberalismo mundial, né, e utiliza-se essa expressão, que é uma expressão muito simbólica, muito simbólica. E por que trabalhador do mundo univos? Quando a gente pensa nessa gênese do direito do trabalho, que ela
ao meu juízo, nasce inserida dentro de uma temática coletiva e gradativamente caminha na sua individualização. O direito do trabalho nasce nesse corpo, através dessas reivindicações, contidas no primeiro momento, criminalizada muitas vezes, em muitos países, né? O direito de greve foi crime no Brasil, né? A gente esquece isso, que em algum momento o direito da greve já foi criminalizado no nosso país. E, a partir dessas movimentações coletivas, nós temos um caminhar gradativo de uma dignificação do trabalho. É importante a gente não perder de vista, né? Hoje em dia, a gente tem um discurso, né, das relações individuais, da não intervenção do Estado, e esquece muito do porquê que o Estado adentrou nessa relação. Quando a gente volta no tempo, no caminhando berço da Revolução Industrial na Inglaterra, a gente não pode esquecer, e os relatos de textos de época, de crianças perdendo braços porque o bracinho delas era o mais apropriado para entrar numa máquina, para fazer a manutenção de uma ferramenta, e aquela máquina voltava e arrancava o braço daquela criança. Que uma mulher grávida trabalhava e muitas vezes dava à luz dentro do local de trabalho. Que um idoso morria trabalhando. Né? Quem nunca viu, né, o grande, né, Charlie Chaplin, né, em tempos modernos, mostrando a bitolação do trabalho e o que ele causa na perspectiva mental. Charlie Chaplin está falando no início do século XX. Uma bitolação mental. Então, por que eu trago essa reflexão? Porque o direito do trabalho ele nasce para dignificar uma relação que nasce desigual. A gente não pode perder isso de vista. E eu até vou fazer um pulo de 200 anos e pensar no hoje. Né? Recentemente, uma manifestação de um colega meu de tribunal, né? E isso ganhou hoje um pouco de corpo. Né? Hoje eu vi muita gente comentando sobre isso, sobre a necessidade de uma rediscussão, de uma nova normatização das relações de trabalho. Eu acho que esse assunto é um assunto positivo de se refletir. Não vou dizer que discordo dessa reflexão. Talvez mas olha que interessante, de se refletir e se discutir. A partir do momento que a gente tem um direito posto que tem sonegado dele e de todos nós uma necessária democracia participativa, que é o que nós verificamos na Lei 13.467, de todo o caminhar dela, que começa com um projeto que tem meia dúzia de gato pingado de artigo, e do dia para a noite nasce um substitutivo com 105, 104, agora não me lembro ao certo, né? Numa calada da noite, da forma como foi, e aí a gente lembrando o caminhar daquele procedimento legislativo, de como aconteceu, do dia para a noite você tem um substitutivo que insere um monte de artigos, costurados com muitas perspectivas de sindicatos patronais e alguns agentes econômicos de players grandes e importantes no nosso mercado. Você tem uma movimentação da Câmara que sanciona daquilo como veio. Um relatório, salvo engano, do Senado, um relatório do Senado, que baseado, eu vou utilizar uma expressão que talvez seja forte, numa fake news, quando inclui no relatório, e é importante, e aí eu tenho uma visão muito crítica, porque eu entendo que uma das balizas que fundamentam a reforma trabalhista é uma fake news. Até que ponto ela já não nasce viciada, quando a gente tem uma fala de que 98% das ações trabalhistas estão no Brasil, e isso sustenta muito o escopo de discussão dentro do Congresso Nacional, seja no Senado, seja no Congresso, de algo que, pessoal, matematicamente, tem um artigo do professor Rodrigo Carelli que fulmina esse número, assim, com uma conta muito básica, mas muito básica, e pegando meia dúzia de países. Então, isso já é uma reflexão. Quando a gente caminha na formatação da reforma trabalhista, a gente verifica o Senado e a Câmara, com todo o respeito que o Legislativo nos merece, e é claro que a gente está num debate que o objetivo é, claro, trazer nossas visões críticas, mas sempre de forma respeitosa, mas o Legislativo só negou o seu dever constitucional de criticar e de vetar. Porque é manifesto que houve um acordo para que aquilo andasse. Isso é interessante que ninguém nem sonega isso, ninguém esconde isso. Isso é muito claro. Basta a gente ver que a segunda etapa, ou terceira, né, porque a gente tem todo o procedimento interno do Congresso, Câmara e Senado, quando vai a sanção da Presidência da República, o acordo alcançou Poder Legislativo e Poder Executivo. Porque o Poder Executivo sanciona algo com uma promessa, pasmem,
de 3 dias depois editar uma medida provisória para corrigir incorreções. Mas espera aí, se o Executivo tem um dever constitucional de questões que não são adequadas, de vetar, porque ele tem, inclusive, que fundamentar o veto. Quando ele assim não funciona, com todo respeito ao Poder Executivo, ele está sonegando seu dever constitucional de manutenção de uma estrutura normativa adequada. Percebam que em nenhum momento vocês me ouviram falando se eu sou a favor ou contra. Por enquanto, eu só estou analisando o contexto que aconteceu. Né? Então, isso são coisas que a gente não pode perder de vista. E isso depois tem um esbarrar também no próprio Poder Judiciário, porque a gente está falando de todos os atores que compõem a estrutura de poder. E, obviamente, quando a gente adentra o Poder Judiciário, o Tabelinha já citou a questão da recente decisão do Supremo sobre acesso à justiça, né? Porque, no final das contas, a gente não está falando de gratuidade. A gente estava falando sobre o direito do trabalhador demandar ou não demandar, sobre uma premissa, novamente, uma premissa muito respeitosa, uma premissa de que todo e qualquer trabalhador que adentra o Poder Judiciário busca, através de demandas infundadas, né? Ou, utilizando o termo frívolas, que foi a palavra utilizada, né? Que todo e qualquer trabalhador que busca o Poder Judiciário, ele busca amparado em premissas fáticas não verídicas e que ato contínuo, me parece, né? Porque se eles são representados por advogados, que os advogados agem de má fé. Porque me parece que está implícito numa colocação como essa. Se são demandas frívolas, você tem uma pretensão, se o primeiro advogado da causa é o advogado, e o advogado propõe aquela ação, e ela é frívola nas palavras utilizadas, me parece que o advogado está fazendo uso de uma coisa que não deveria. Não estou dizendo, não estou eu que estou afirmando, estou interpretando a frase que foi utilizada. Então, esses são alguns aspectos críticos que eu trago sobre todo esse cenário que nós verificamos, e mais. Todas as cortes, em especial, e mais uma vez aqui, sendo muito respeitoso à Corte Constitucional, até porque eu sou vinculado ao Poder Judiciário, ainda tem um dever que minha lei me impõe de ser sempre respeitoso quando falo. Mas a gente está aqui num ambiente que me parece que a liberdade de cátedra me permite fazer uma crítica construtiva. Né? Todas as decisões recentes que a nossa Suprema Corte, né, a Corte Constitucional Brasileira, vem proferindo, em sede de direito do trabalho, demonstram, e Ivan pode falar isso 1 milhão de vezes melhor do que eu, tenho certeza que ele vai abrilhantar esse debate daqui a pouco, trazendo as reflexões dele. Mas traz uma visão distorcida do direito do trabalho, distorcida do processo do trabalho, distorcida dos advogados trabalhistas, distorcida dos trabalhadores. Nós verificamos periodicamente afirmações como: nessa eu sei que Ivan vai dar 3 piruetas agora, porque a gente já brinquei com ele em outra ocasião, ele não chegou a dar pirueta, mas de repente ele faz hoje, dizendo que a gente tem que superar o dilema da luta de classes. E aqui, pessoal, aquela coisa, as pessoas criticam muito algumas coisas que não leem, né? As pessoas criticam muito, luta de classe é uma visão marxista, nunca leram Marx na vida. Nunca leram Marx na vida. Eu já li tem muitos anos. Eu li na Faculdade de Economia, que já vão 20 e lá vai bordoada, né? Ivan está com leitura fresca, o Ivan dá aula sobre isso periodicamente, então o Ivan vai falar de Marx muito melhor do que eu, até porque eu aprendi numa visão, né, de economista, né, com professores marxistas, quando fiz as cadeiras, numa visão mais voltada para um outro campo de ciência. Mas, de toda sorte, isso me parece, mais uma vez, respeitosamente, desconhecer que a luta de classes não acaba com uma caneta. A luta de classes é implícita. Se a gente verifica a floresta, eu vou sair de um escopo, vou botar uma coisa mais, né, para a gente dar uma viajada. Existe luta de espaço nas florestas, luta de espaço entre animais. Eles não são classes, obviamente, mas é para mostrar que o mundo como um todo é um espaço de várias arenas, de vários espaços de debate. Nós temos brigas políticas, nós temos brigas. E por que não dizer que nós temos brigas entre situações de desiguais entre empregador e empregado? Talvez faça parte, inclusive, da lógica da nossa sociedade. A perspectiva conflituosa. E é para isso, inclusive, que existe o Poder Judiciário, né? Para tentar dirimir esses conflitos quando postos no nosso dia a dia. Né? Então, essas reflexões são importantes para a gente observar, porque existe um caminhar triplo, porque o Legislativo, o Executivo, mas o Judiciário também participa de forma bastante ativa, diga-se de passagem, em tudo isso que a gente verifica. Eu abri aqui agora também um artigo, para quem tiver curiosidade, um artigo do professor Marcelo Soares,
que a gente, na nossa comunidade, compartilha isso hoje, sobre o quantitativo de alterações registradas na CLT. O ministro da Economia, né, o ministro Paulo Guedes, costuma dizer, inclusive, que chama a CLT de um documento fascista, e aí o professor Susequinde, num artigo que já data de alguns anos, sepulta isso, né, porque a Carta del Lavoro é um documento muito curto, a CLT tem 900 e ela vai fumaça de artigos, então não tem como um documento de 16 páginas ser a base da CLT, obviamente que não, até porque a CLT é uma consolidação de várias leis que existiam à época, né? E muito dessa, inclusive, ajudando alguns contextos, né? A própria OIT, à época, na formatação de alguns direitos, né? O professor Susequinde tem um artigo brilhante publicado lá, se não me engano, numa revista do TST, que, num segundo momento, eu posso até compartilhar esse artigo, porque é um artigo que está em domínio público. Mas o professor Marcelo Soares, ele cita uma coisa muito interessante, porque nessa fala do ministro, ele diz, que a CLT e outros tantos, né, algumas vozes ativas, né, que pregam um liberalismo, né, uma não intervenção do Estado, que a CLT é um documento velho, ultrapassado. Só que, pasmem, a CLT, esse artigo é de 2017, depois disso nós já tivemos alterações. Nós tivemos até 27 de abril de 2017 a CLT com 2.840 alterações no seu corpo. Vou repetir o número, 2.840. Alterações ocorridas em regimes democráticos e em regimes de exceção. Porque, infelizmente, nosso país é quase 50-50, né? A gente teve vários momentos de exceção na nossa história, momentos que a democracia ela foi efetivamente silenciada, e a CLT nos dois espaços com alterações ocorrendo, sejam governos militares, sejam governos de civis, sejam alterações processuais, sejam alterações materiais. Então, percebam que a gente tem uma infinidade de inclusões. Só para vocês terem uma ideia, redações à época eram 1.338 redações, 992 inclusões, 242 revogações, supressão com 18 e assim gradativamente. Percebam, então, que falar que um documento ele é antigo por conta da data dele é dizer que a Constituição dos Estados Unidos é um documento totalmente sem sentido, porque ele é de 1776. E até hoje ninguém fala que, pelo menos eu não ouço dizer, não, é um documento velho, ele precisa ser renovado. Ninguém fala isso. Inclusive, é considerado a maior democracia, várias vozes falam isso. Não quero nem entrar no mérito se eu concordo ou discordo, mas trago essa reflexão que muitos falam, que é a maior democracia, etc, etc, etc. Um documento de 1776. Né? Voltando agora para a CLT, porque senão eu falo para a Dedéu e não abro espaço para meus amigos falarem. Né? Para não dizer que eu não teci alguns comentários, eu vou focar mais, então, na questão sindical e deixo, de repente, Ivan e Leandro tocarem na direito material e processual. Né? Depois a gente conversa um pouco sobre isso também. Mas me parece que, na perspectiva do direito coletivo, que eu tenho um carinho muito especial pelo direito coletivo, porque eu acho que é a forma mais bonita de se mostrar o direito na prática, a partir do momento que você tem uma categoria toda junta, reunida, discutindo, brigando efetivamente por um bem comum, dentro de uma lógica de solidariedade, onde todos têm um comum e uma briga comum, visando um bem-estar comum. Né? Há uma tentativa, não tenho dúvida, de silenciamento dos sindicatos. Claro, isso não descarta que o nosso modelo sindical, desde o seu nascente, e eu sou um crítico do nosso modelo sindical, ele foi construído dentro de uma sistemática que a gente nunca teve um eco na base dos trabalhadores, efetivamente, desse direito sindical. E, no momento que a gente deveria estar brigando para que essa lógica do direito coletivo fosse efetivada, porque nunca foi, a gente tem um caminho ao contrário, a gente tem um momento de o sindicato nunca foi constituído no sentido lógico em cada trabalhador, pelo contrário, os trabalhadores muitas vezes são refratários, dizem que o sindicato só desconta e que não faz rigorosamente nada. E, na sequência, a gente tem uma retirada do sindicato como um ator importante no momento como é a rescisão contratual. E, a contrário senso, eu tenho a inclusão do sindicato no momento de sonegação de direitos ou de restrição de direitos, que é aquela quitação anual. Porque o sindicato, se der o janegão dele, como um amigo meu diz, naquela quitação anual, tchau e benção. Tchau e benção. Né? Dentre outras hipóteses, né?
Nós temos, então, a entrada do sindicato para tirar direitos e a exclusão do sindicato quando vai garantir direitos. Somado ainda à precarização das condições na perspectiva do financiamento, e eu não estou dizendo que eu sou a favor do imposto sindical, não sou, pelo contrário, eu acho que ele deveria ser extinto, não como foi, mas ele deveria ter tido todo um procedimento anterior para que assim ocorresse, não foi a nossa opção, nossos sindicatos estão aí passando pires, né? No mesmo momento em que nós estamos com pendência de enfrentamento pelo Supremo da decisão, da alteração que permite aos sindicatos relativizarem direitos, e, novamente, eu não vou entrar no mérito se concordo ou discordo, mas sim no contexto, o sindicato enfraquecido, negociando em desigualdade fática com empregadores ou sindicatos né, dos empregadores, negociando cláusulas que só negam direitos, relativizam direitos, muitas vezes sem contrapartida, até porque, é claro ao dizer, né, que a reforma trouxe isso também, dizendo que não há necessidade de uma contrapartida em negociações. Em resumo, é um caos no direito coletivo, é um caos. E nós verificamos, essa semana, o professor Cássio Casagrande citou uma coisa muito interessante do direito americano, já que ele é tão citado no Brasil, sobre a Starbucks, né, um movimento lá de discussão sindical sobre a participação ou não. O modelo dele é diferente do nosso, tá? Deixando muito claro isso. Eu estou citando mais só para a gente pensar sobre isso, né? E lá tem essa dificuldade, porque precisa da aprovação, 50% mais um, para representação, é diferente do nosso modelo. O ponto fundamental é, o direito sindical ele vem sendo destruído no mundo inteiro. No mundo inteiro, principalmente desde a década de 80, com movimentos mais específicos nos Estados Unidos e na Inglaterra, através de Thatcher e do Reagan. E no Brasil, a partir de 2017, eu não tenho a menor dúvida de dizer que nenhum movimento foi tão enfático na construção, ou na desconstrução, ou na deforma, né, do trabalho, como a senhora citou, no modelo sindical como ocorrido no Brasil, que me preocupa. E a pergunta é, onde nós iremos? E a sociedade, né, o sindicato, muitas vezes, né, o professor Eldelman, Ivan também pode falar muito melhor do que eu sobre esse texto, né, quando trata, né, alguns críticos, o professor Leonel, da UF também, por exemplo, trata muito a crítica ao direito do trabalho, que o direito do trabalho é um direito de silenciamento do trabalhador, porque ele dá uma... Ele não escreve isso, tá? Eu estou citando aqui, eu estou trazendo aqui uma coisa mais popular, dá uma esmola ao trabalhador para o silêncio dele, para não revolta. Então, é um meio de pacificação social. Não está escrito isso, pessoal, por favor, hein? Só para ficar claro, né? Mas o direito do trabalho é um meio de pacificar as relações entre esses dois lados da moeda. E aí, o que acontece? Né? Nesse momento de fragilização, de individualização das relações, nós temos gradativamente as pessoas precarizando, basta a gente ver na rua, cada onde vocês morar, vocês vão ver a quantidade de pedintes. A pergunta é até onde isso vai. Porque em algum momento vai dar problema. Basta nós vermos do lado, nossos amiguinhos chilenos, o que aconteceu. Dentre outros países, que os coletes amarelos na França, é claro, é uma outra história, é uma outra estrutura social, são 500 anos de movimentos de base, mas o Chile, que inclusive está ensejando uma nova constituinte. São esses os pontos, pessoais. Muito preocupado com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que em breve vai apreciar a questão da possibilidade ou não dos sindicatos relativizarem direitos. Não, mais uma vez, não pela decisão propriamente dita, mas muito mais pelo texto escrito do Supremo sinalizando o que ele pensa do direito do trabalho. E é isso que me preocupa de coração, porque a partir do momento que a nossa Corte Constitucional tem uma visão, eu ia falar distorcida, mas talvez diferente do que todos os atores trabalhistas pensam, a gente passa a ter um descompasso. E esse descompasso, quando a última palavra é dada, como o ministro Marco Aurélio falava, quem tem o Supremo é o último que tem o direito de errar, aí a gente tem um problema, porque esse último erro pode significar a distinção entre a inclusão social e a rua para um monte de gente. É isso que eu tenho a falar, pessoal. A princípio, sobre direito coletivo, já falei demais, peço desculpas porque me alonguei, eu sei que me alonguei. Tá? Passo, doutora Belinha, devolvo a palavra à senhora. Muito obrigado. Doutor Fabiano Luzes, de fato, assim, eu agradeço muitíssimo
O doutor sempre é brilhante, mas a gente vê realmente o que precarizou com o enfraquecimento dos sindicatos, né? Porque agora é muito fácil, né? O empregador falar o negociado se sobrepõe ao legislado. E aí o sindicato enfraquecido vai negociar uma forma que talvez vá ter uma repercussão ampla, né, para todos os trabalhadores de uma determinada classe, de forma precarizada. Então, é bastante preocupante, né? Então, eu, de fato, acho que a gente está vivendo momentos difíceis de retrocessos em cima de retrocessos, né? E aí a gente vê ainda que tem uma vaga lá para o STF e que também não colocando lá a minha colher ou fazendo qualquer crítica, mas a gente vê que o presidente da República diz que ele quer uma pessoa terrivelmente evangélica. Ele não quer uma pessoa terrivelmente competente, um jurista competente, ele quer uma pessoa terrivelmente evangélica. Eu não estou aqui sendo contra qualquer religião, mas para ocupar o cargo de ministro do STF, no mínimo tem que ter o quê? Um saber jurídico fenomenal, né? Então a gente tem assim essas coisas que a gente acaba presenciando. Esse é que é o problema, quando a gente estuda um bocado, a gente fica um pouco crítico demais, né? E fica com receio de falar, porque a gente acaba, enfim, é uma situação bem delicada, né? Então a gente, infelizmente, eu acho que a gente vê cada vez mais um retrocesso e o sindicato mesmo. Como é que o trabalhador, numa condição precarizada, vai negociar o que está escrito na lei? Ele tem condições, né? Ou ele vai aceitar uma condição, por exemplo, que não é o nosso tema, mas aceitar uma condição de um trabalho por aplicativo, se ele tem que levar comida para dentro de casa. Né? Então, acaba sendo uma série de repercussões isso. Né? Então, essa alteração de mais de 100 artigos, ela, de fato, teve avanço ou ela foi retrocesso para todos? Né? Num primeiro momento, a classe da advocacia, pelo menos que eu sou militante, né, ferrenha, a gente teve muitos receios de ingressar com uma nova ação trabalhista. Né? Como é que vai ser o julgamento disso? E a gente vê, e aí eu vou passar a palavra para o doutor Leandro Antunes, e a gente vê que, da forma do direito material, muitos advogados mesmo, assim, como é que a gente vai provar isso? A gente via muitos, eu que sou realmente advogada militante, a gente via determinadas classes das pessoas, quase que, não vou falar analfabetas, mas que sabem desenhar o seu nome, né? Elas não sabem assinar, elas sabem desenhar o nome, e a gente vê determinadas categorias que o empregador falava assim, assina aqui que eu vou te pagar. Não tem mais a necessidade de ir ao sindicato para homologar? Vai receber? Não, assinou. Aí vai levar aquele documento, né, assinado, entre aspas, né, porque é desenhado o nome, e aí vai suscitar a súmula 330 do TST, está quitado. E aí, cadê o comprovante? Como é que vai ser isso? Né? Então, são coisas que acabam tendo um desenrolar muito, uma repercussão muito grande, né? E de forma que eu acho que é bastante delicada. Né? Pode-se que a gente está voltando, daqui a pouco, à escravidão. Né? O trabalhador vai ser escravizado, porque ele está trabalhando mais de 16 horas por aplicativo, sem receber. Enfim, são coisas mais... Para isso, eu agradeço muitíssimo. Eu sei que sempre é uma aula, doutor Fabiano e doutor Leandro Antunes. A palavra é sua, venha com a parte de direito material, venha falando dos avanços, que eu não acho nenhum, mas, enfim, dos retrocessos, qual a sua visão nesse aspecto como professor? E eu estou deixando, não é porque ele entrou depois, não, né? Eu estou deixando o doutor Ivan para ele descansar, porque ele veio de uma aula, para ele descansar a voz, e aí depois a gente vai aqui com tudo. Doutor Leandro Antunes, desculpe as brincadeiras, mas a palavra é sua. Boa noite, doutora Alessandra, doutora Isabel Belinha, meus grandes amigos aqui, Fabiano Luzes e Ivan Garcia. Agradecer muito ao ciclo de palestras da advocacia, que sempre vem trazendo eventos maravilhosos, né? Eu acompanho pessoas aí de notável saber, pessoas que contribuem muito, não com a advocacia trabalhista, mas com o mundo trabalhista. Isso que é mais importante, isso que é mais interessante, né?
Agradecer a Cátia, logicamente, aqui pelo convite, ao Fachada também, que é sempre uma pessoa que faz um contato aí com a gente, um cara muito bacana, super gente boa. Ele estava até me ligando um pouquinho antes, eu tive um probleminha aqui com o fio do meu computador, ele já estava aqui me ligando, eu falei, não vou nem atender, para não deixar ele mais nervoso, mas eu consegui entrar a tempo e tudo mais. Bom, eu acho que vocês colocaram situações e palavras aí muito interessantes. A doutora Belinha começou de forma formidável, falando a respeito do que ela enxerga, né? Ela até falou, não vou dar minha opinião, mas eu já estou colocando aqui o que eu verifico, o que eu enxergo. Depois o Fabiano veio e falou a respeito de muitas situações, principalmente do direito coletivo, e quando ele toca no sindicato, eu não tenho muitas dúvidas que a mensagem, pelo menos que eu enxergo, é de um dia, né? Tentar, não estou dizendo que isso vai acontecer, né? Mas parece que tentam cada vez mais enfraquecer os sindicatos, né? Porque a gente sabe que o enfraquecimento do sindicato ele gera, logicamente, um empobrecimento, não só intelectual, mas de força, né? Na verdade, a gente está falando de uma associação de direito privado que luta pela democratização dos direitos trabalhistas. E se eu não tiver essa associação de direito privado lutando pela democratização, eu não tenho democracia. A verdade é essa, né? A questão dessas vantagens e desvantagens, doutora Belinha, eu acho muito bacana isso, porque se a gente, por exemplo, agora sair para procurar alguns artigos, algumas opiniões, palavras a respeito, por exemplo, a gente enxerga assim, porque a reforma trabalhista teve muita coisa boa. Eu, inclusive, achei o tema de vocês aqui excelente, porque vocês colocaram assim, reforma, deforma. E aí, se você for na etimologia das palavras, eu não deixo de ter uma reforma, porque muda efetivamente, mas eu tenho realmente o que é uma reforma para o mal, para o ruim, né? Não é para o mal, por favor, no sentido aqui de gente ruim, não é isso. É uma intenção, de repente, verificada, de fazer com que o direito do trabalho ele não tenha tanta força, porque o direito do trabalho com muita força, ele não interessa para muita gente, a verdade é essa, né? Eu não posso ter um direito do trabalho muito forte para muita gente que quer enxergar, logicamente, a democratização cada vez mais distante, né? E até coincidência que esses dias eu estava passando um vídeo para uns alunos meus da graduação, e o vídeo era justamente um vídeo do Del Rey, né? Que fala da greve de 1917, né? A greve de 17, aí o Del Rey faz algumas interseções ali no meio do vídeo, né? Umas entradas e tal, e ele até fala isso. Ele, em dado momento, ele até fala assim, olha, ao que me parece, a reforma trabalhista, ela tem a vontade de fazer, por exemplo, a gente chegar lá em 17, onde tudo começou justamente pelas grandes lutas por jornadas de trabalho excessivas, mamães que não tinham como deixar os filhos com ninguém, tinham que levar para as fábricas que acabavam trabalhando, jornadas de 15, 16 horas por dia e tudo mais. E aí, de repente, ele vem e fala assim, não, peraí. Eu acho, na verdade, que o pessoal está querendo chegar à época da escravidão. Eu acho que o pessoal está querendo chegar até lá. Eu acho que a reforma trabalhista ela foi o primeiro passo, digamos assim, mais forte, né? Aquele passo que deixa a marca real para que efetivamente a gente tivesse direitos desconstituídos. E não vamos esquecer que a MP, tá, gente? Na minha opinião, a MP 905 de 2019, que acabou não vingando, ela era também uma atrocidade, ela era algo assim fora de toda a normalidade. Então, dentro dessa ideia de pontos, né, digamos, interessantes e não interessantes, vou chamar assim da reforma trabalhista, eu estava pegando uns artigos e aí o pessoal estava defendendo assim, a reforma trabalhista tem pontos interessantes. Aí eu já fiquei, né? Falei, me fala um aí. Aí falaram assim, olha, o fracionamento de férias em 3 vezes. Isso é muito bom para o empregado. Eu olho, né? Eu respeito a opinião de cada um, eu acho que cada um tem a sua. Eu, por exemplo, não vejo isso. Estou sendo bem honesto com vocês, da forma que veio. Porque você tem que ter um período de 14 dias e nenhum dos outros 2 pode ser inferior a 5. A gente não para, às vezes, para pensar no que isso pode ocasionar, mas isso afasta, repele o próprio direito da desconexão.
Porque se você tem um empregado, por exemplo, que trabalha de segunda a sábado, e se em dada semana ele tem 5 dias de férias, acabou, gente. Não tem desconexão, não tem desligamento. Ninguém vai conseguir efetivamente gozar férias, usufruir férias, se ele sabe, por exemplo, que ele vai ter que voltar no sábado para trabalhar. Eu, pelo menos, enxergo muito isso, né? Então, eu não consigo enxergar esse ponto tão favorável assim, como todo mundo coloca, né? Como algumas pessoas, no final das contas, colocam. Aí, um outro ponto que o pessoal chama de muito positivo, e esse eu não vejo positividade nenhuma, é a extinção por acordo, sinceramente, tá? A extinção por acordo, gente, nos bastidores, ela hoje vem fazendo com que muita gente, que às vezes até podia ser dispensado sem justa causa, seja chamado pelo empregador para mais ou menos dizer assim, olha, é o seguinte, eu estou pensando em encerrar isso aqui, só que eu não quero te demitir. E aí, o que a gente vai fazer? A gente pode fazer um acordo? Aí o empregado diz assim, não, você que quer me demitir, você que me demita. E aí vem aquela ameaça, né? Olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou te demitir, mas eu também não vou te pagar nada. A gente vai para a justiça e sabe-se lá em quanto tempo efetivamente você vai receber as suas verbas. Isso acaba, em algumas situações, coagindo o empregado, por exemplo, a aceitar essa homologação aí. Na verdade, a realização do acordo, a extinção do contrato por acordo do 484, letra A, que muita gente acaba também trazendo aí como uma das grandes vantagens. Outra vantagem também que eu vejo, quer dizer, que eu vejo o pessoal comentando, mas eu também não consigo enxergar efetivamente como vantagem, é a redução do intervalo intrajornada para 30 minutos, tá? Bom, a grande questão do intervalo intrajornada, e aí eu acho que essa questão ela é mais séria, a gente está tocando num ponto que representa uma norma de direito fundamental. E norma de direito fundamental como teoricamente, ela não poderia ser flexibilizada, né? Se eu trabalho mais de 6 horas, eu vou ter que descansar 1 hora para o almoço. 1 hora para o almoço não é porque 1 hora é um número bonitinho. 1 hora para o almoço é porque os caras fizeram estudos, os caras verificaram que esse era o tempo, efetivamente, que você poderia desligar, que você poderia se recompor, que você poderia efetivamente descansar, evitar acidente de trabalho, evitar fadiga e evitar outras situações que pudessem acontecer, né? E aí qual é a justificativa? Não, porque o empregado, no final das contas, ele tem a possibilidade de só usufruir meia hora, mas ele vai sair um pouco mais cedo. Gente, a grande questão não é ele sair um pouco mais cedo, a grande questão é o que aquele intervalo pode afetar no seu organismo, no seu biológico, na sua mente. Se aquele intervalo é efetivamente o intervalo condizente com aquela pessoa que vai trabalhar um pouquinho a mais. Então, assim, são situações que, vejam, muita gente acaba entendendo como vantagens e eu, por exemplo, eu não consigo, em primeiro momento, enxergar vantagens, mas eu digo sempre, né? Eu estou sempre aí para reformar meu pensamento quando eu tenho ótimos argumentos. E ótimos argumentos, lógico, podem me fazer pensar um pouquinho diferente. Agora, doutora Belinha, para falar dos pontos negativos, eu acho que a gente tinha que marcar uns 5 eventos desses aqui, né? E eu acho que a gente... Com certeza, doutor Leandro. Eu acho que a gente ia passar assim umas 4, 5 horas assim num bate-papo e falando exatamente de tudo que, enfim, mas continue, porque realmente eu estou assim concordando com tudo que o doutor está falando, porque eu também não consigo enxergar ponto positivo. É difícil, é muito difícil. Agora, ponto negativo, por exemplo, o Fabiano já colocou alguns, o Fabiano, o Ivan também vai colocar outros e tudo mais, mas foi o que eu falei, a gente tem muitos. Essa homologação esse acordo, por exemplo, essa quitação anual, isso é algo que, sinceramente, a gente não consegue nem entender efetivamente o que é, né? Ainda bem que alguns sindicatos também ainda não entendem o que é isso, porque muita gente já entra em contato com os sindicatos para pensar ou para tentar fazer esse tipo de acordo. Tem sindicato que na verdade, se reserva, por enquanto, a possibilidade de não realizá-lo, né?
a gente tem hoje o acesso à justiça, vocês já colocaram muito bem, muito obstado, por mais que tenhamos essa decisão recente do STF e tal, ainda temos muito receio por parte dos trabalhadores de ingressar com reclamações na justiça e exigir aquilo que efetivamente seria de direito. Esses dias eu estava com uma cliente, por exemplo, que ela tem um direito, no meu sentir, muito bom e tudo mais, só que ela foi fazer o cálculo da indenização dela, né? Primeiro a gente até arguiu a inconstitucionalidade lá da CLT, da questão da tarifação, do dano moral, aquela história toda, mas aí depois, de forma, digamos, alternativa, a gente vai requerer o dano moral, e ela, quando fez o cálculo, bateu mais ou menos ali 180 mil, mas um cálculo muito bem fundamentado, né? E aí, vejam, eu, advogado, Leandro, que tenho que encorajar pessoas a lutarem por seus direitos, né? Eu me vi numa situação em que eu tive que virar para ele e dizer assim, olha, você vai requerer esse valor? Deixa só eu te explicar por quê. Porque se você tiver em procedência desse valor, você pode ser condenada, por exemplo, em honorários sucumbenciais. Aí alguém até poderia me perguntar assim, mas ela não era detentora da gratuidade? Ela não vai ser. Ela não tem como ser, até por força da profissão, do valor que ela efetivamente recebia e tudo mais. E aí, vejam, eu acho que nesse momento a reforma atinge o seu objetivo, o seu resultado. Gente, eu não sou, digamos, olhos fechados e até ouvidos fechados para dizer aqui de forma bem clara que a reforma ela tem um objetivo lógico, ela tem um objetivo claro, né? Que é o quê? É preservar alguns. Só que esses alguns não são justamente aqueles que mais precisam. Na verdade, a reforma trabalhista e todas essas que vão vir por aí, elas têm um objetivo lógico, claro. Qual é? Fazer com que aquele que ganha mais ganhe cada vez mais. O lucro seja cada vez maior, né? Eu até brinquei outro dia numa live lá do Papo Trabalhista que eu disse que tem uma música que dizia assim, né? Onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre e o destino todo mundo já conhece, é que o de cima sobe, o de baixo desce. É a reforma trabalhista. O objetivo, efetivamente, dos caras é esse. E se a gente analisar tudo que foi proposto, o Fabiano colocou uma coisa aqui que foi uma atrocidade. Eu vi isso, eu nunca vou esquecer. Os caras, por exemplo, para alterar, na verdade, para acrescentar o artigo que trata do autônomo, gente, me corrijam aí se eu estiver errado, mas eu acho que é o 452, letra A, tá? Não tenho certeza. Mas quando foram falar do autônomo, a redação original falava da exclusividade, que o autônomo podia ser contratado com exclusividade. E bateram muito nisso. E na época eu lembro que parlamentar disse assim, não, a gente não tem como aprovar algo assim. Aí vieram e disseram o seguinte, a gente está soltando uma medida provisória, que era 808, né, de 2017, que ela vai ajeitar a situação. E realmente ela ajeitava, né? Ela dava uma, digamos, encobertada em muitas situações que vinham ali na reforma trabalhista. Só que o que aconteceu? A famosa MP que vinha para ajeitar o que já não era muito bom, né? Nem mesmo foi, ali no caso, para frente, né? Ela perdeu, ali no caso, o seu prazo de vigência, caducou, e nós ficamos com aquela redação que muita gente questionou, que muita gente falou, e eu, naquele momento, eu só pensei o seguinte, olha, isso daí, como se diz muito, né? É para inglês ver. Tá? A gente já sabe efetivamente o que vai acontecer, a gente já sabe efetivamente o que a gente vai ter, e a gente já sabe, mais ou menos, de que jeito a reforma vai influenciar nos dias atuais e nos dias futuros. Bom, então foi aquilo que eu falei. Se a gente tivesse que efetivamente avaliar aqui todos os pontos contras, repito, a gente teria que marcar no mínimo 5 lives de muitos tempos para falar a respeito. Agora, só uma coisinha interessante aqui, para eu não passar muito, porque o Ivan quer falar e tal, ele está cansado e tudo mais, né? Mas não vamos esquecer que a palavra sempre foi flexibilização. Isso a gente não pode esquecer. A palavra da reforma trabalhista foi flexibilização. E até hoje,
Toda vez quando se fala em direitos trabalhistas, o que surge, temos que flexibilizá-los. Só que eu acho que muita gente confunde a expressão flexibilização com a expressão desregulamentação. A gente flexibilizar, poder flexibilizar é uma coisa, desregulamentar é outra. E com todo respeito, gente, não é flexibilizando / desregulamentando que a gente vai gerar efetivamente postos de trabalho, empregos. Não vou nem falar em postos só de trabalho, tá? Porque se hoje a gente for pegar um cara desses aí de cálculos, de contas, eles vão tentar te convencer que hoje nós temos números de trabalhos expressivos, né? E, óbvio, trabalho e emprego são coisas distintas. A gente está passando por um processo, um funil, em que cada vez mais a relação de emprego vem ficando puída e a relação de trabalho vem surgindo de forma cada vez mais precarizada. A doutora Belinha citou os trabalhos por aplicativos e nós podemos citar vários outros tipos de trabalhos que todo mundo já pensa daqui para frente. A palavra flexibilização me incomoda quando ela é colocada de forma errônea e a palavra empreendedorismo me incomoda 5 vezes mais quando ela é colocada da forma que ela é colocada, gente. Empreendedorismo não é, com todo respeito, o que os entregadores de aplicativo vêm fazendo e o que todo mundo prega, que é o que eles estão ali ganhando a sua, digamos, habilidade, a sua independência até em relação ao serviço, né? Então, eu acho que o Ivan, inclusive, meu grande guru aqui, meu grande mestre, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que ele fala o seguinte, a gente está esticando a mola. A gente está esticando a mola. Quando soltar esse negócio, não vai ter jeito, ninguém vai conseguir segurar efetivamente. A gente está fazendo de uma forma em que cada vez mais a gente vem aceitando, admitindo e as coisas vêm acontecendo por baixo dos panos nitidamente e lá no futuro a gente vai ver o que efetivamente a gente está plantando. E isso vai refletir no campo trabalhista, no campo previdenciário, principalmente, no campo social e por aí vai, né? Lógico, campo social, os dois já são direitos sociais, mas eu digo que a gente tende a ter um futuro muito estranho, né? Se a gente não conseguir, a partir de agora, enxergar e travar todas essas situações que podem aparecer. Porque agora eu vou acabar minha fala mesmo só com uma questão. Não pensem que a reforma trabalhista foi o último passo. Ela foi o primeiro passo. Muitos outros passos serão, não digo dados, mas tentarão dar. E vai caber cada vez aqui a gente, a todos aqui que conhecem, a doutora Belinha falou uma coisa muito interessante, às vezes era melhor eu ser um pouquinho mais ignorante, porque eu não ia sofrer tanto, né? O conhecimento, ele acaba me trazendo o sofrimento, tá? Mas eu vou encerrar minha fala, gente, já me alonguei bastante, peço desculpas aí pelo tempo e tudo mais, mas, repito, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E, doutora Alessandra, agora, né? Obrigado. Obrigada, professor Leandro, excelente. Vou só interromper um minuto, porque como o doutor Fabrício, o doutor Fabiano, ele tem um compromisso às 8h30 em ponto, e tem uma pergunta para ele. O Ivan Gomes perguntou, doutor Fabiano Lourdes, o que falta para a CLT ser um código? Doutor Ivan, meu querido, prazer sempre tê-lo, pessoa do mais, eu tenho muito carinho enorme, todos os encontros que já tivemos. Então, me parece, Ivan, eu até depois eu vou deixar, vou dar a deixa já para você, para saber o que você pensa sobre isso. Ivan, eu penso particularmente que a diferença entre um código e uma consolidação é a forma como ela se estruturou, porque a consolidação das leis à época, quando a CLT em 43 né, foi publicada, ela era um compêndio de várias leis esparsas, né? Nós tínhamos várias regulamentações segmentadas, né? Cada uma na sua área, né? Uma regulamentação de jornada, uma de remuneração, uma de direito coletivo, etc., que foram todas elas juntadas, e por isso que a consolidação das leis do trabalho, porque foram colocadas todas dentro de um único documento.
Mas, em termos lógicos de normatização e regulamentação, a diferença entre um código e uma consolidação, a meu sentir, é nenhuma. Né? O que talvez, eu não sei se era a proposta, doutor Ivan, com a pergunta, seria encaminhar até que ponto a gente não deveria ter um encaminhamento para um código trabalhista, que é uma proposta. Marcos Dias, se estivesse aqui, ele falaria isso, porque ele volta e meia toca nesse assunto. Né? Mas normalmente ele traz, vou me apropriar da preocupação do Marcos normalmente. No ambiente que nós temos, e como o Leandro agora colocou, que é só o começo, colocar um código hoje para andar no Congresso Nacional, eu ouso dizer, era como levar a Lei Áurea escrita a lápis. Com certeza alguém vai tentar apagar. Porque a sensação que eu tenho seria essa. Se a gente levar hoje a Lei Áurea escrita a lápis, alguém vai dar um jeito de apagar aquilo e dizer, ninguém assina esse negócio não, tem um vício. Não, vamos voltar como é. Né? Não sei. É o meu sentimento quanto a isso. Né? Então, em resumo, tentando, o doutor Ivan está até colocando alguma coisa depois para o Leandro, mas no meu sentimento a diferença de um código da CLT é basicamente essa estrutura, né? Enquanto eu tenho... Lembrando, tá? Porque nem toda a CLT eram apenas, tão somente originárias em outros documentos. Muitos textos, muitos artigos também foram criados quando da discussão desse documento que nós conhecemos hoje como CLT. Mas, de toda sorte, me parece que o grande ponto fundamental seria esse. Nós temos uma junção de várias leis que antes eram separadas e, em algum momento, pensaram assim, nossa, elas são amiguinhas, vamos colocar todo mundo junto num único documento? E aí, a partir daquele momento, nós temos o que hoje conhecemos como consolidação da lei do trabalho. Mas, para fins práticos de aplicação diária, me parece que não há nenhum tipo de distinção. Não sei se Leandro Silva concorda comigo também. Gente, desculpa, é que o professor Fabiano ele tem um compromisso, então, se você já quiser se despedir, porque eu estou preocupada com o seu horário. Tá bom, eu agradeço. Agora que eu vi que são 20h30 em ponto. Gente, desculpa, eu vou até pedir todas as vênias, porque a gente tenta organizar sempre a nossa agenda e eu, infelizmente, não vou conseguir ficar para assistir, porque toda vez que eu assisto e vão falando é uma aula. Mas depois eu vou dar um jeito, eu acho que vai ficar gravado, não vai, doutor? Então eu vou, daqui a pouco, quando eu voltar desse compromisso, eu vou assistindo no caminho do meu compromisso. Não, é minha esposa e minha filha, uma me mata pelo lado direito e uma me mata pelo lado esquerdo. Elas fazem uma negócio, tuft. Então, porque eu tenho um compromisso toda segunda-feira, às 9h, com a minha pequena. Gente, mais uma vez, eu queria agradecer a oportunidade, tá? Queria agradecer muito em nome do Papo Trabalhista e em meu nome, obviamente, pelo carinho, pelo convite. Desde já, deixando muito claro que, da minha parte, eu tenho certeza que dos meus companheiros também, sempre que houver a possibilidade de um diálogo como esse, democrático, respeitoso, sempre, né? É claro que a gente não chegou ainda no espaço de discordar, e, eventualmente, eu sei que discordaríamos, porque, eventualmente, eu sou sempre a voz isolada dentro do papo, porque eu sou sempre a voz oprimida pela maioria dos três. Mas, brincadeiras à parte, é isso que é legal, assim, você se sentir à vontade para pensar diferente. E é por isso que eu fico à vontade e já deixo aqui à vontade para, se acharem que em algum momento posso agregar novamente. Vai ser um prazer sempre aparecer aqui com vocês, tá bom? Um grande beijo no coração de todos. Fiquem na paz e perseverem. Acho que a gente tem que, apesar dos pesares, né? Como diria Chico Buarque, né? Apesar de você, amanhã de ser um novo dia, né? Um beijo para todos. Um beijo. Mais uma vez, obrigada. Em nome da ACAT, eu agradeço muitíssimo, em nome do ciclo de palestras. Enfim, é sempre um aprendizado, né? Essa troca de informações que é primorosa para todos nós. Muito obrigada, doutor Fabiano. Um beijo para sua esposa e para sua filha. Fica com Deus, excelente semana. Um beijo. Obrigado. Minha esposa agora é colega de vocês, né? Porque agora é advogada também, já está aí firme e forte. Beijo a todos. Beijo, obrigada. Pediu para a gente marcar mais uma, duas, três, quatro, para a gente tocar nesse assunto aqui que ele mandou a mensagem. Obrigada, muito obrigada, a CPE agradece, muito obrigada, boa noite. Professor Leandro, já vou o Ivan Gomes fez a seguinte pergunta. Doutor Leandro Antunes, o valor do dano moral pelo não pagamento da rescisão deveria ser pelo menos 50% do valor da rescisão? Concorda comigo? Olha, doutor Ivan, prazer enorme em falar com o doutor, viu? Muito bom. Então,
A gente sabe que um dos maiores problemas hoje na Justiça do Trabalho é o famoso vou pagar para ver, né? As rescisões trabalhistas hoje, uma grande parte, elas não vêm sendo mais pagas. E por quê? Porque eu não pago. O cara vai entrar na justiça, né? Quando entra, que às vezes não entra, infelizmente. E aí eu vou lá e faço um acordo. É triste isso que eu estou colocando aqui, mas é a grande verdade. Por quê? Porque falta isso aí que você está colocando, doutor. A penalidade. Uma tratativa mais séria. Um olhar, aqui no caso, digamos, mais humano. Porque a gente não pode esquecer que essas verbas rescisórias são justamente para fazer com que aquela pessoa que perdeu o emprego, foi posta em uma situação de desemprego inesperada, né? Ela possa se manter, ela possa viver, ela possa se alimentar a família. E quando os caras fazem esse joguinho de xadrez lá da prática de eu não vou te pagar, entra na justiça, porque aí eu vou lá e te pago com acordo, e ainda fico impossibilitado de amanhã ou depois sofrer uma reclamação sua, eu acho que a sua proposta ia ser muito bem-vinda, porque com certeza ia afastar esse tipo de prática atual, viu, doutor? Então, acho bem bacana essa sua observação. Obrigado pela pergunta. Doutor Leandro, me permita fazer aqui uma palhinha. Uma coisa é o que nós achamos e é o que a gente estuda e é o que a gente vê. Outra coisa é a prática. Como advogados militantes, será que a gente vai fazer esse pedido na nossa petição inicial e aí vai vir um juiz e vai falar assim, doutor ou doutora, está fazendo bis in idem no seu pedido? Está pedindo multa do 467 por não pagar, com 50% se não pagar na primeira audiência, multa do 477 porque não respeitou o descenso legal e ainda quer dano moral? Né? A gente verifica, eu infelizmente, assim, eu como militante, eu vejo várias situações que teve uma determinada ocasião, que eu fui fazer uma audiência aqui no TRT da primeira região, a reclamada tinha sido regularmente citada por oficial de justiça, né, por mandado, e o juiz começou a fazer interrogar o meu cliente com relação a vale transporte, com relação ao horário, e aí eu virei para ele e falei assim, doutor, meu requerimento foi de revelia, a reclamada foi irregularmente intimada para aqui e não veio. Ele falou assim, doutor, eu estou na busca da verdade real. Eu olhei para ele e falei assim, não, doutor, Vossa Excelência está advogando para a reclamada ausente. Porque se a reclamada foi regularmente intimada, aí ele virou para mim e falou assim, a senhora é muito abusada. Eu falei, então bota na ata, doutor. Né? E a gente começa a ter um entrave, foi aquilo que realmente eu falei, acaba sendo uma situação que a gente acaba vendo, que a gente vê que o acesso à justiça está mitigado cada vez mais. Né? Então, é muito uma coisa que a gente efetivamente acha, que a gente sabe que o nosso cliente tem o direito, como dano moral tarifado, que é um absurdo. Né? Mas é o que a gente, quando a gente começa a militar e a gente vê o entendimento de determinados juízes ou de determinadas turmas do tribunal, a gente começa a se apequenar nos nossos pedidos das petições iniciais. E não só isso, a gente presenciou um presidente da Câmara dos Deputados que falava na extinção da Justiça do Trabalho. Quer dizer, como é que é isso? Né? É uma situação que a gente vê que realmente cada vez mais a finalidade é precarizar e limitar o acesso à justiça. Vou esvaziar o sindicato, vou tirar certos direitos para que a pessoa não tenha esse acesso, para que ela não saiba. Quanto mais ignorante for o trabalhador, melhor. Aliás, se o trabalhador soubesse a força que ele tem, que ele é a mola mestre da economia, aí a gente não estava assim, né? Enfim, mas eu já falei demais, já ultrapassei aqui os meus limites e que eu não deveria falar, mas doutor Ivan, a palavra é sua, como sempre, o doutor Ivan é um mestre e é advogado, entende tudo isso. Doutor Leandro, não, o Ivan, desculpa, Ivan, eu sei que você deve já, daqui a pouco tu me joga alguma coisa, mas
é bem para fechar. Só lembrando que o TRT do Rio tem incidente de uniformização a respeito do assunto, né, que isso é importante, né? E lembrando também que a doutora Belinha citou a questão do presidente da Câmara à época, que foi quase que uma resposta quando foram editados alguns enunciados em relação à terceirização também, né, que não iriam adotar a terceirização daquela forma que veio na reforma trabalhista. Calei. Ivan, agora é contigo. Desculpa, gente. Imagina, para mim assim, é sempre uma honra e um aprendizado ouvir a doutora Belinha, ouvir meu amigo Fabiano, ouvir meu querido amigo Leandro. Então, só queria agradecer pela oportunidade, agradecer a todos vocês, sobretudo ao doutor Fachada, que fez o convite inicial, à doutora Alessandra, e agradecer esse aprendizado, porque esse balanço eu acho que é muito oportuno. E é uma oportunidade da gente tentar, depois de assentado um pouco a poeira, tentar entender bem o funcionamento das coisas, por que aconteceu isso, qual o sentido dessa reforma, porque resgatando isso a gente consegue antever o que virá. Então, a primeira questão que eu colocaria, sobretudo para os colegas advogados trabalhistas, seria: a reforma acontece só no Brasil? Esse tipo de reforma acontece só no Brasil? Ou a gente vê em vários países, como a Itália, como Portugal, como Espanha, vários países a gente vê esse movimento de flexibilização, esse movimento de desregulamentação. Porque se assim acontece, e até na América Latina também, vários países, a própria Argentina passou por isso, a gente tem que entender que esse é um movimento global. Então, na verdade, o que eu queria dizer aqui para fazer um balanço bem resumido da reforma é o seguinte: queridos, há uma crise do sistema capitalista, que é medida pelo nível de acumulação de capital das grandes corporações e de decréscimo do PIB dos países. Essa crise ela vem de antes da pandemia, vem de um pouco antes, ela já vem durando aí uns 20 anos, 30 anos. Para resolver essa crise, surge uma proposta neoliberal. O que essa proposta diz? Vamos flexibilizar, vamos dar espaço para o mercado, para os agentes do mercado resolverem os problemas da economia, atuarem por si mesmos, de acordo com as leis do mercado, a mão invisível do mercado. Então, vamos flexibilizar o câmbio, o fluxo de dinheiro no mundo, o fluxo financeiro, vamos flexibilizar as trocas comerciais e vamos flexibilizar as relações de trabalho. Então, nós temos um movimento de reestruturação da produção que acompanha o mundo inteiro e nós temos essas políticas neoliberais. Então, para quem acredita nestas políticas neoliberais, a propaganda da reforma trabalhista dizia: porque nós vamos resolver o problema do desenvolvimento econômico, nós vamos resolver o problema do crescimento econômico, vamos resolver o problema do desemprego, porque, de acordo com a lógica neoliberal, neoclássica, quando os agentes privados, as empresas, ficam livres do Estado, de acordo com as próprias determinações do mercado, os investimentos possibilitam esse crescimento econômico. Se o Estado não atrapalhar, os agentes econômicos saberão ler melhor a economia e investirão certo, investirão melhor. O resultado será mais crescimento. Essa é a lógica que eles utilizam. O problema é que isso nunca funcionou em lugar nenhum. E não funciona. Esse é o problema. Porque o que acontece é o drama dos países pobres. Os países pobres em que há, vamos dizer assim, um enriquecimento, mas o enriquecimento é apenas de poucas pessoas, o capital fica concentrado. Então, o drama dos países pobres é que o enriquecimento do país é o enriquecimento de meia dúzia de pessoas. Esse é o drama. Agora, a reforma, então, tem esse propósito. E a gente pode aferir se esse propósito neoliberal foi cumprido ou não.
Houve crescimento econômico com a desregulamentação do mercado de trabalho? Houve desenvolvimento das atividades empresariais? Houve crescimento do PIB? Houve crescimento do emprego? Não, não houve nada disso. Então, é óbvio que a reforma trabalhista não cumpriu nenhum propósito pretendido pela propaganda, pela ideologia neoliberal. Agora, se a gente analisa sob a perspectiva dos trabalhadores, né, a reforma consiste, essa flexibilização, desregulamentação, como você quiser chamar, ela implica necessariamente na retirada de proteção, na retirada de direitos do trabalhador. Então, isso a gente verificou que aconteceu muito. Né? Então, como é que a reforma trabalhista no Brasil faz isso? Bem resumido. Acho que de 3 maneiras principais, 3 formas principais, para resumir bem. Primeiro, no contrato de trabalho já tradicional, antigo, nosso contrato de trabalho antigo, flexibilizando alguns fatores, como, por exemplo, salário. Então, vou transformar o salário cada vez mais num elemento por tarefa, por mérito, fazendo com que o conteúdo variável dele aumente em detrimento do conteúdo fixo por unidade de tempo. Então, cada vez mais parcelas são consideradas não salariais. E isso aconteceu. Você vai ler o 457, vai estar lá isso. Você vai ler vários dispositivos, vai ter isso. Uma flexibilização dentro do contrato antigo, por exemplo, na jornada, com novas formas de sobrejornada, com bancos de horas, novas formas de bancos de horas, né? Uma flexibilização na própria negociação coletiva que permita isso, a disseminação da jornada 12 por 36, né? Enfim, uma série de aspectos. Há quem diga que não houve supressão de direitos. A própria supressão das horas em itinerário, que tem como reflexo a contenção da jornada, é um exemplo típico da supressão do direito. Simplesmente se retirou abruptamente as horas em itinerário. Com relação à rotatividade dos contratos, então, a facilitação das rescisões contratuais, sem a homologação sindical, com a extensão do prazo para o pagamento das verbas exilitórias, enfim, isso dentro do contrato tradicional. 2, criando novas formas contratuais. Aqui se falou da autonomia do trabalhador, criando a figura do hipersuficiente, criando a figura ali do autônomo, que não é empregado, e aí você vai colocar aí também salão parceiro, antes da reforma já vinha nesse momento, nessa mesma direção, você vai colocar o transportador autônomo nessa direção, você vai colocar uma série, a terceirização, num certo sentido também, nesse intuito de diminuir a responsabilidade trabalhista quanto a esses direitos e tudo mais. Então, você vai ter a reforma trabalhista criando, por exemplo, o teletrabalho, para retirar da jornada a proteção do teletrabalhador. Você vai criar uma dubiedade com relação à responsabilidade pelos equipamentos do teletrabalhador e pela infraestrutura necessária para o teletrabalhador trabalhar. E vai criar também uma dubiedade quanto à responsabilidade no caso de acidente de trabalho do teletrabalhador. Você vai ter uma nova forma contratual que é extremamente precarizante, que é o intermitente, que reproduz a lógica do informal, aquele cara que não sabe quando vai ter uma oportunidade de trabalhar, quando vai ter uma oportunidade de receber. Então, a mesma insegurança que ele tem hoje como desempregado, informal, ele vai ter agora dentro de um contrato formal, que é o intermitente, porque ele é contratado, mas ele não sabe quando vai ser chamado, se vai ser chamado, e se chamado, quanto ele vai receber, qual será a carga horária atribuída, que pode ser traduzida em remuneração para esse camarada. E vamos ter, então, novas formas contratuais paralelas àquelas antigas, já precarizadas no seu interior, agora novas formas contratuais mais precarizadas. E o terceiro movimento, eu acho que vem no sentido de, já foi falado aqui, de fragmentar, de isolar a classe trabalhadora como coletividade.
Na verdade, a classe trabalhadora é o objetivo. As categorias sindicais todas, patronais e profissionais, estão sendo completamente destroçadas com a reforma trabalhista. Isso não é um objetivo da reforma, esse é um objetivo já desse movimento de dessindicalizar, da própria estrutura produtiva já ser fragmentada, já não abranger uma quantidade tão grande de trabalhadores aglutinados no mesmo local. Né? O próprio teletrabalho faz com que esse isolamento aconteça. E os meios tecnológicos vão fazendo também com que a gente fique isolado e com que a nossa subjetividade seja capturada. Né? Então, nós temos já esse movimento que a reforma vai reforçar. E aí cria-se um imaginário para isso tudo, um imaginário, uma ideologia que passa pelo que o professor Leandro colocou, né? Das pessoas acreditarem que tem mais autonomia, que as pessoas acreditem, então, que nessas formas, sejam no antigo contrato com mais autonomia, seja com mais flexibilização, né, dos seus elementos estruturais, seja nos novos contratos, que a pessoa, então, ela passa a ser o empresário de si mesmo, o você S.A., né, o empreendedor de si próprio e tudo mais. Essa bobajada, porque, na verdade, o que acontece aqui é só um retorno, de fato, a condições de trabalho extremamente precárias, condizentes ao século XIX. Jornadas de 15, 16 horas, condições de doença profissional aumentando, acidentes de trabalho aumentando, agora as doenças psicológicas estão aqui aumentando em grau exponencial. Né? Então, temos burnout, temos pânico, depressão, transtornos obsessivos compulsivos, tudo que é tipo de problemas psicológicos aumentando, porque realmente é enlouquecedor a maneira como sugam a subjetividade da gente e não tem mais tempo fora do trabalho. Todo tempo é tempo de trabalho com essas novas tecnologias e com esse novo imaginário. Então, sintetizando, a reforma não cumpriu as promessas, mas cumpriu os propósitos. A flexibilização era para que tudo isso propiciasse um nível de acumulação, um barateamento do valor da força de trabalho e um nível de acumulação recuperado. Uma tentativa de recuperar os níveis de acumulação de capital. É preciso entender isso. Para que serve? Para recuperar os níveis de acumulação de capital. O Brasil hoje recuperou, dentro da sua posição de país de terceiro mundo? Tal? Não recuperou. A pandemia ainda degradou mais a condição econômica dos médios, dos pequenos e alguns grandes empresários brasileiros. Então, vejam, se no horizonte dessa proposta neoliberal a única maneira de se crescer economicamente, de se reverter os problemas econômicos e sociais, inclusive, é flexibilizando, vejam, e todas as tentativas que houve aí com a reforma de flexibilizar, e todas as tentativas, não só tentativas, né? Todas as ações no sentido de flexibilizar, não garantiram esse retorno de acumulação de capital. Ora, qual vai ser o futuro? Mais flexibilização. O entendimento é que essa flexibilização não foi bastante para que se recuperassem os níveis de acumulação. Então, qual é a solução? Quando eu só enxergo isso no horizonte, flexibilizar mais. Então, a Justiça do Trabalho ainda cria muito problema, vamos detonar a Justiça do Trabalho, então, ainda há algum nível de proteção. Então, assim, pontualmente, pode ser que a reforma possa ter servido a algum propósito. Veja, na realidade cotidiana de uma pequena, média empresa, pode ser que algum aspecto da reforma, mesmo um contrato intermitente, que adapte as contratações à sazonalidade dela, tenha sido positiva. Eu posso reconhecer isso. Eu posso reconhecer, por exemplo, até para a compreensão da defesa dos interesses dos trabalhadores, que a regulação sobre grupo econômico avançou. Passos de cágado, sim, bem devagarinho, mas avançou, ainda está melhor do que antes. Reconheceu o grupo econômico horizontal, por exemplo, não que a jurisprudência já reconhecia, mas está na lei é melhor do que está na jurisprudência. Eu sempre prefiro estar na lei. Advogado não pode confiar muito, né, na cabeça do juiz, porque está na jurisprudência hoje, amanhã não está mais. Então é melhor que esteja na lei.
a própria definição da sucessão de empregadores, enfim, alguns aspectos. Eu acho que o prazo em dia útil é uma coisa que, para o advogado, eu reconheço como uma coisa positiva, mesmo que tenha elastecido o processo, acho que a gente tem que acelerar o processo em outras fases, mas o prazo, para ser bem cuidado, para que a argumentação seja bem feita, eu acho que em dia útil é melhor para o advogado. Mas, enfim, tem alguns aspectos que, pontualmente, dependendo da circunstância, podem se revelar positivos. Mas, no balanço geral, eu acho que a gente tem que firmar bem na cabeça dos advogados trabalhistas esse cenário do neoliberalismo avançando dentro desse horizonte limitado de que o crescimento só se dará retirando os direitos dos trabalhadores, né, dados pelo Estado, e esses direitos sendo retirados pela desmobilização dos trabalhadores enquanto coletividade, né? Porque aí realmente você acaba com o problema e não precisa mais do próprio Estado ficar se reformando e se diminuindo no seu grau de proteção. Que proteção efetiva não existe dada pelo Estado. Proteção efetiva existe quando os trabalhadores estão organizados e mobilizados coletivamente, e não quando o direito garante alguma coisa. Isso também, essa questão da reforma, deforma. O direito do trabalho ele nunca teve efetividade. Vamos falar um pouquinho a verdade aqui. Efetividade social, eficácia social. Eu estou dizendo da pessoa cumprir a lei. O direito do trabalho ele não é cumprido espontaneamente de uma forma assim que a gente reconheça a toda evidência. Não. A gente tem grandes problemas de efetividade social do direito do trabalho, né, que vão se desdobrar num número grande de reclamações trabalhistas, ou num número que exista. Existe reclamação trabalhista, não é porque o advogado de reclamante tem má fé e deliberadamente vai querer entrar com a ação. Existe porque há um inadimplemento trabalhista, há um descumprimento do direito, por isso que a pessoa vai no judiciário. Eu não posso presumir má fé. Existe má fé? Existe má fé, mas ela tem que ser provada, ela é exceção, né? Existe. Existe advogado com má fé? Existe, mas tem que ser provado. Não posso generalizar isso. Existe porque existe, não somos uma convenção de santos, né? Qualquer setor, advogados, juízes, qualquer setor do mundo, tem gente, né, com má fé e gente com boa fé. Então, não vamos generalizar. Então, acho que o balanço que pode ser feito é este. E a perspectiva, infelizmente, também é esta, né? Ou a gente encontra novas formas de reorganizar coletivamente os trabalhadores, inclusive os advogados trabalhadores, né? Ou não haverá resistência a esse processo de reforma imposto pelo capital dentro dessa perspectiva neoliberal. Enfim, era essas as considerações que eu queria dizer. Agradecer bastante, mais uma vez, o convite. O Guilherme Alves perguntou assim, né? A reforma perdeu a oportunidade de corrigir confusões legais no texto seletista, como o conceito de empregador, habitante no artigo 2, onde há evidente erro conceitual. O que você acha? Eu respeitosamente, Guilherme, né? Guilherme, eu vou discordar do Guilherme. Guilherme, há uma incompreensão dentro desse esforço, até que a comissão que redigiu a CLT fez. A CLT, na verdade, é o resultado de uma diversidade incrível de normas jurídicas e de pareceres da assessoria jurídica do Ministério do Trabalho desde 30 até 43. São 13 anos de decretos do governo provisório, depois leis do Congresso, depois decretos-leis do governo ditatorial do Vargas. Então, isso tudo misturado, mais os pareceres jurídicos, sobretudo do Oliveira Viana, que é um grande intérprete do Brasil e ocupou esse cargo de assessor jurídico do Ministério do Trabalho por muitas gestões, isso tudo foi compilado pela comissão lá que o Susequinde fazia parte para sair a CLT, né? E eles tiveram algumas, né, sacadas aí do Oliveira Viana. Uma delas é o artigo 2º. O artigo 2º, o segundo e o terceiro, na verdade, querem fazer com que
no polo passivo dessa relação, no polo do empregador desta relação, não esteja o que juridicamente, tradicionalmente no direito se fazia, no direito civil, né, se fazia, esteja uma pessoa física ou jurídica. No polo do empregador estará não uma pessoa física ou jurídica que titularize o empreendimento econômico, mas estará, sim, o próprio empreendimento econômico. Essa conjunção, essa unidade de fatores de produção, que aí que é dinâmica, é organizada, é orgânica, né? Que entra meios de produção, capital, dinheiro, marca, propriedade industrial, propriedade intelectual, todo esse conjunto organizado, dinâmico, é o empregador. E é o empregador por quê? Porque o legislador sabe da possibilidade da fungibilidade, da variabilidade, da titularização jurídica desse empreendimento. Esse empreendimento, esse conjunto, de fato, ele pode mudar de roupagem jurídica frequentemente. Já estou concluindo aqui. Pode mudar muito rapidamente. Então, o que o legislador fez? Vamos vincular o empregado ao empreendimento. E nada mais sábio. Muitos anos depois, agora com o Código Civil de 2002, por exemplo, quando se mudou o direito comercial, né, os atos de comércio para a empresa, para o direito empresarial, se copiou o direito do trabalho. Então, nada mais moderno do que isso. Hoje, o próprio direito penal, o direito penal empresarial, também. Né? Quando você follow the money, você percebe que você tem vários mecanismos para perseguir o direito. Esses crimes de corrupção, esses crimes de lavagem de dinheiro, crimes de sistema financeiro, hoje mais atuais, todos eles vão nesse mesmo sentido. Então, na verdade, a CLT anteviu com muita sabedoria essa relação de emprego. Tem mais uma pergunta aqui. O Ivan Gomes perguntou. Doutor Ivan Garcia, a reforma tributária que está por vir, o doutor entende que poderá haver mais empregos, tendo em vista que a empresa poderá investir mais na produção? Ou será que não vai beneficiar em nada o trabalhador? Eu acho que toda desoneração fiscal do capital produtivo é bem-vinda, e se a reforma tributária, que há muito tempo se discute, mas não consegue chegar a um consenso, desonerar a folha de pagamento, acho que isso é positivo para o desenvolvimento econômico e, eventualmente, para o trabalhador. Né? Agora, a gente precisa de uma reforma, acho que muito mais profunda do que essa que está proposta aí, pelo menos inicialmente, para fazer com que o direito tributário realmente cumpra seu papel distributivo, de distribuição de renda. Hoje, o que a gente vê é o contrário. É uma concentração de renda dada pelos tributos. Quando você exonera, né, por exemplo, de tributação as grandes fortunas, quando você exonera de tributação o capital financeiro, grandes bens luxuosos, como lancha, né, e etc. Então, ela é uma estrutura tributária que concentra a renda, né, e não distribui. Alessandra, vou passar só uma pergunta para o doutor Leandro Antunes, que tem o William Martins, que perguntou sobre a tese prevalecente do dano moral no TRT1. A gente sabe daquela tese prevalecente anterior, né, que o mero inadimplemento do pagamento das verbas rescisórias não gera dano moral, e aí, para que o doutor fale, porque foi bem com relação àquele exemplo que o doutor falou, doutor Leandro. Claro. Inclusive, a gente até chegou a tocar no assunto, né? Foi a pergunta do doutor Ivan Gomes, né? Que ele colocou a questão dos 50%. O que eu achava, né? Se pudesse surgir, né? Eu até falei com ele, achava ótimo, né? Acho que alguma coisa tinha que acontecer, uma penalidade tinha que vir. Porém, por enquanto, a gente fica mais no campo dos sonhos, né? Até por força dessa própria tese prevalecente. E aí a doutora colocou muito bem, né? Existe uma diferença muito grande entre teoria e prática, né? E a gente tem... Aí que é a grande questão. A gente tem a diferença entre teoria e prática e a gente tem diferença entre práticas. A Justiça do Trabalho desafia muito a gente no dia a dia
porque são muitas práticas diferentes, né? Muitas práticas diversas. Essa falta, às vezes, de uniformidade em algumas conduções processuais, isso causa uma insegurança para a gente muito grande, né? Agora, realmente, o William, né, colocou muito bem. Eu até cheguei a falar, né, quando eu falei da questão até dos enunciados e tal, eu falei, não esqueçam que, de qualquer jeito, nós temos também a tese prevalecente, que é a número 1, né, do TRT do Rio, que justamente, digamos, faz com que o empregador... ela fomenta, na verdade, a falta de pagamento. A verdade é essa. Ela fomenta a falta de pagamento. Se eu não pagar, que penalidade eu vou ter? Aí, não vamos esquecer que na Justiça do Trabalho, algumas decisões até vêm no seguinte sentido, olha, tudo bem, a gente tem a tese prevalecente, mas se você conseguir comprovar efetivamente o que gerou, o que ocasionou a você, ainda tem um ou outro juiz ali que vai mais ou menos nessa tese, né? Então, acho que a gente tem que sempre brigar, né? Acho que a gente tem que sempre perpetuar o nosso raciocínio. E eu sempre digo o seguinte, gente, jurisprudência, ela não nasce de cima para baixo. Jurisprudência, ela nasce de baixo para cima. É a gente levando, é a gente provocando, é a gente falando lá com os caras cada vez mais fundamentado, mais forte, que é isso que vocês estão fazendo aqui. O que hoje vocês estão fazendo aqui é justamente fomentar a advocacia, né? Trazer o diálogo, bate-papo e tudo mais, para que a gente possa cada vez mais ter uma briga, né? Briga no bom sentido, mais forte, uma luta, tá? O Fachada fez uma pergunta aqui. A CLT não copiou o CPC no artigo 840, veio o termo indicar valores no inicial. Mesmo com a Instrução Normativa 41, ainda há pelo Judiciário em posição de liquidar inicial. O que vocês acham sobre esse comportamento? Leandro, responde? Quer responder primeiro? Desculpa, estava sem áudio. Eu acho que, eu sinceramente, Fachada, eu já vejo essa situação, eu pelo menos vejo essa situação quase que sacramentada, né? Sobre a desnecessidade de liquidação dos pedidos, né? Assim, pelo menos em nível de fundamentação. Aí eu vou naquilo que eu falei agora há pouco. Temos muitas práticas diferentes, né? Quando você enxerga, por exemplo, um juiz exigindo a liquidez do pedido, eu não estou aqui para criticar ninguém, mas sendo aqui bem conclusivo, ele está totalmente equivocado. Porque não há necessidade de liquidez, há necessidade de indicação. E a gente já tem aí hoje decisões, né, e decisão importante acerca do assunto, que diz que eu não preciso liquidar, que eu posso indicar e posso trazer valores ali estimados, né? Isso também vem acontecendo. Então, assim, até me chega a ser agressivo quando o juiz, por exemplo, dá um despacho dizendo que a petição inicial, por exemplo, não cumpriu o 840, parágrafo 1º. Aí o que eu penso é o seguinte, o juiz não entendeu o que está escrito no 840, parágrafo 1º. É o raciocínio que eu tenho. Não sei o Ivan, o que o Ivan pensa a respeito disso. Isso é querer ser mais realista do que o rei, mais formalista do que o CPC. Porque mesmo o CPC situa várias hipóteses onde não é possível liquidar. Né? E agora querem ser mais formalistas do que o próprio formalismo, que não é cabível no processo do trabalho do CPC. Então, a petição inicial é uma petição simples, é uma petição concisa, é uma petição que pode, em termos econômicos, para manter ali uma coerência de alçada, né, ter ali uma indicação, pode. Mas isso jamais pode obstar o direito de ação, porque essa é a justiça para o trabalhador, essa é a justiça que ainda vigora o ius postulandi, a despeito de que pensem aí outros colegas, né, pelo menos o TST ainda diz que vale, né, e a despeito do que os tribunais praticam com relação a isso, é justiça para o trabalhador, justiça simples. É um procedimento simples, não tem nada de liquidação, imagina, isso é um absurdo, não faz o menor sentido para mim. Mais absurdo ainda, eu vou contar para vocês. Eu tive um processo extinto porque eu não liquidei, recorri e uma turma do TRT da primeira região
eu fui chamada de desonesta. A relatora do processo diz que quem não liquida, o advogado que não liquida é desonesto. A gente ainda tem que ouvir essas atrocidades. Mas, como todos falaram aqui eu acho que o importante é o legado que a gente tem que deixar para a advocacia, que tem que se aprimorar e tem que lutar. A jurisprudência a gente tem que construir. Se a gente não começar a questionar isso e a baixar a cabeça para essas atitudes, a gente vai cada vez mais se apequenar. E não é essa a função do advogado. O advogado tem que construir teses, tem que desenvolver essas teses e sustentar essas teses, né? Não é no grito que a gente vai vencer, mas é na sabedoria. Então, por isso que é importante a advocacia estar cada vez mais preparada e estudar cada vez mais para poder indagar e construir jurisprudências, né? Se a gente não tivesse outras pessoas que tivessem feito isso, a gente não chegaria onde a gente chegou, né? Então, é importante que eu acho que esse é o legado, né? De toda essa deforma é o aprendizado, é a resistência, é a luta, e vamos aprender cada vez mais para buscar o direito, a defesa dos clientes, do direito dos nossos clientes. Eu acho que esse é o legado. O Fachada ele vai fazer um sorteio que ele pediu para escolher um número de 1 a 50 e vai sortear uma caixa de bombom. Então, aliás, eu não vou nem escolher, né? Vou deixar ou o professor Leandro ou o professor Ivan, de 1 a 50, escolher o número. 3. Passei aqui para ele, que foi o número 3. Vamos ver quem é o ganhador aqui, né? Agora, uma pergunta que a gente estava falando sobre o trajeto entre casa-trabalho, trabalho-casa. Como não tem mais horário, quer dizer, como é que fica se sofrer um acidente? Porque tem uma discussão, se houve acidente no trabalho ou se houve mero auxílio-doença, caso haja um acidente, né? Qual é a opinião de vocês? Ivan, vou te pedir a palavra aqui. Infelizmente, gente, eu vou ter que sair. Desculpa. Nada, que isso. Poxa, vocês não têm que se desculpar com nada. Eu que tenho que me desculpar em ter que sair dessa forma, mas eu vou pegar uma turma agora 9h20. Então, eu não tenho como continuar, que eu tenho que entrar no sistema, tal, aquela coisa toda, né? Mas eu queria agradecer muito o convite, foi ótimo, debate excepcional, com pessoas muito capacitadas, tanto à mesa como também acompanhando, e isso é que faz a gente... Na verdade, é o nosso combustível, né? Para que a gente cada vez mais se aprimore, para cada vez que a gente venha mais aqui e possa dialogar com vocês, tá? Essa questão eu acho que o Ivan pode falar, mas só lembrando que a gente tem a lei previdenciária que trata como acidente de trabalho, a MP 905 de 2019 tinha revogado o artigo, e a MP, no final das contas, acabou não sendo aprovada, né? Gente, beijos, desculpa, fortes abraços, obrigado por tudo, até a próxima. Ivan, doutora Alessandra, doutora Belinha, foi ótimo aqui estar com vocês. Tchau, tchau, gente. Obrigado, tá? Obrigada. Bom, querido Alessandro, acho que é isso, são naturezas diferentes, né? As horas em itinere, elas existiam para efeito do cômputo da duração do trabalho, do cômputo do tempo de jornada, excluindo-se, então, o tempo daquele itinerário onde não fosse servido por transporte público regular. O acidente de trabalho por equiparação, né, aquele conceito mais amplo, que está na lei previdenciária, que atinge, então, os acidentes no itinerário casa-trabalho, trabalho-casa, tem natureza previdenciária, uma outra natureza. Esse direito continua existindo. Não, eu agradeço. O Fachada falou aqui, quem ganhou a caixa de bombom foi a Heloísa Marinho. Parabéns. A palavra é sua, continua. Não, é isso. Só agradecer Belinha, mesmo. coisa.
Não, eu só tenho a agradecer a oportunidade que o ciclo de palestras e a Kátia me permitiu para estar aqui falando de um assunto tão importante, né? E de assim, convidar a advocacia mesmo para cada vez resistir, né? Porque a gente vê de todos os lados a justiça do trabalho, a gente viu nessa pandemia, né, todos os ataques que a justiça do trabalho e os trabalhadores, né, sofreram, né, foi MP atrás de MP, então a gente só tem aqui pedir para que vamos resistir, né, vamos construir, porque do jeito que está, a gente está numa ladeira abaixo, né, então precisamos resistir. Obrigada a todos. Doutor Ivan, mais uma vez, muito obrigada pela sua brilhante palestra, sempre de forma bem didática. Alessandra, mais uma vez, obrigada. E vamos fazer novos temas exatamente para que a gente passe para a advocacia o quão é importante desmistificar certas coisas, né? Certos temas. Então, só agradecer mesmo a oportunidade, Alessandra. E, doutor Ivan, mais uma vez. Muito obrigado. Nada. Eu agradeço aqui e gostaria de deixar o convite, como o Fachada pediu, para a gente marcar mais uns 2, 3, 4, 5 encontros para a gente debater mais sobre esse assunto. Tem muito mais coisa para falar e realmente a gente não conseguiu. O ciclo de palestras de advocacia agradece a todos vocês, principalmente a Kátia, pela essa parceria. Muito obrigada, boa noite, uma ótima semana para todos. Beijo.